Nossa aula de hoje é sobre a regra de Kyo. Para que serve a regra de Kyo? A regra de Kyo, ela é usada para reduzir a ordem de uma matriz. Então, se eu tenho uma matriz de ordem n, quando eu utilizo a regra de Kyo, vai para a ordem n-1, certo? Eu reduzo uma unidade na ordem. Ordem é o tamanho da matriz. E a regra de Kyo a gente utiliza para a ordem maior ou igual que 2. Então, uma matriz 2x2, 3x3, 4x4 e assim por diante. Para que é útil reduzir a ordem? Para calcular, no cálculo do determinante. Então, se eu tenho um determinante de uma matriz 4x4, eu reduzo a ordem dela, eu vou ter um determinante de uma matriz 3x3, que daí eu posso usar a regra de Sarri. Se eu tenho uma matriz de ordem 5, ou seja, uma matriz de 5x5, 5 linhas e 5 colunas, eu posso aplicar a regra de Kyo, reduzo para a ordem 4, aplico a regra de Kyo de novo e reduzo para a ordem 3. E se eu quiser aplicar a regra de Kyo de novo e reduzir para a ordem 2, posso também, certo? Então, toda vez que eu aplicar a regra de Kyo, eu vou reduzir a ordem da matriz. Eu acho melhor reduzir até chegar em um outro método que a gente tem aprendido, que é o método de Sarri, ou o método de multiplicar a diagonal principal e a diagonal secundária, certo? Olha que a regra de Kyo e o teorema de Laplace, ambos servem para calcular o determinante de matrizes, principalmente maiores que ordem 3, porque de ordem 3 a gente tem a regra de Sarri, que é mais fácil que essas, ok? Então, vamos fazer um exemplo? Exemplo. Eu quero calcular o determinante dessa matriz aqui, ó. Certo? Quero calcular o determinante dessa matriz. É uma matriz de ordem 4, 4 linhas e 4 colunas. Pela regra de Kyo, como que a gente vai fazer? Primeiramente, observem que o 1 está na posição A1. A gente vai ver duas situações. Quando o A1 é 1 e quando ele não é 1. Porque a ideia da regra de Kyo, de preferência, é que esse número seja 1, certo? Então, vamos lá. Eu quero que o A11 seja o número 1. No caso aqui já é. No próximo exemplo que a gente vai fazer, aí eu não vou deixar o 1 na primeira posição ali. Olha o que você vai fazer. Você vai destacar, excluir a linha e a coluna desse termo, ok? Aí, nós vamos montar uma nova matriz com esses números que sobraram. E, além disso, nós vamos pegar esses valores e subtrair o produto dos números que estão na linha e na coluna excluídos. Como assim, ó? Quando eu tiver aqui no 9, olha quem tá na linha, 2, quem tá na coluna, 4. Tá? Linha, coluna. Eu vou multiplicar 2 vezes 4 e vou colocar aqui, ó, 8. Quando eu tiver no elemento 2, olha quem tá na linha, 2. Quem tá na coluna, menos 2. Vou multiplicar, vai dar menos 4. Então, como a regra é um menos aqui, vai ficar mais 4. Se quiser colocar o menos aqui em todos já, porque é subtrair, é pegar esses valores e subtrair os produtos dos números que estão na linha e na coluna excluídos. Então, vamos lá. 1. 1 aqui, ó. Quem tá na linha? 2. Quem tá na coluna? 4. 2 vezes 4, 8. 10 aqui. Quem que tá na linha? 6. Quem que tá na coluna? 4. 6 vezes 4, menos 3. Quem que tá na linha? 6. Quem que tá na coluna? Menos 2, ó. 6 vezes menos 2 é menos 12. Como já tem o menos aqui, vai ficar mais. No 5, linha 6, coluna 4. 6 vezes 4. No 0, linha 3, coluna 4. 3 vezes 4. No menos 1, 3 vezes menos 2 é menos 6. Com menos daqui fica mais 6. E na linha do 3 tem 3 e na coluna tem 4. 3 vezes 4, 12. E agora a gente faz essas diferenças aí para obter a matriz. Olha só, 9 menos 8 é 1,
2 mais 4, 6. 1 menos 8 é menos 7. 10 menos 24. Menos 3 mais 12. 5 menos 24. 0 menos 12. Menos 1 mais 6. 3 menos 12. Agora, olha que interessante. Calcular o determinante dessa matriz dá o mesmo valor que calcular o determinante dessa. Então, por isso que a gente reduz a ordem, tá? Porque a gente cria uma matriz equivalente com o mesmo determinante, certo? Só que de ordem menor. Agora, você tem duas opções. Você pode fazer sarri, repetir as duas primeiras colunas, ou, como você tem aqui na primeira posição 1, você pode aplicar de novo o teorema de Quió, que tá tranquilo aqui, ó. Seleciona a linha e a coluna, vamos fazer de novo. Repete os números que sobraram. Então, ó, calcular esse determinante dá no mesmo que calcular esse, que é igual a esse. Determinante, as matrizes não são iguais, os determinantes que são. Já tô colocando menos. E vamos lá. Olha só. 14 vezes 6, menos 84. Como tem o menos aqui, mais 84. Menos 14 vezes menos 7, mais 98. Como tem o menos aqui, vai ficar menos 98. Menos 12 vezes 6, menos 72. Com o menos daqui, mais 72. Menos 12 vezes menos 7, mais 84, vem pra cá, menos. Continuando, vamos ter essa matriz aqui, 93 menos 117, 77 menos 93. E agora, multiplicando a diagonal principal e mantém o sinal, nós vamos ter menos 8.649 e multiplicando a diagonal secundária, inverte o sinal. Daria menos 9.009, vai ficar mais 9.009. Somando os dois valores, a gente vai ter que o nosso determinante vale 360. Então, novamente, a regra de Quió reduz a ordem da matriz. Então, quando eu quero calcular o determinante de uma matriz de ordem muito grande, eu vou reduzindo a ordem até chegar num outro método que eu conheço, né, um outro método conhecido para resolver calcular esse determinante. E o nosso segundo exemplo vai ser de uma matriz que na posição A1 não vai ter o número 1. Então, olha só, o outro exemplo que eu quero calcular agora é esse aqui. 3, 1, 0, 4, 0, menos 1, 2 e 1, menos 1, 2, 0 e 1, 1, 3, menos 1 e 2. Olha só, nós não temos na posição A1 o número 1, tá? Mas a gente tem outros números 1s pela matriz. Quando isso acontece, você pode trocar duas linhas ou duas colunas de lugar ou fazer mais trocas até o número 1 parar nessa posição. Então, aqui, ó, poderia trocar a primeira e a última linha, que o número 1 ia parar aqui, ou essas duas colunas, certo? Ou trocar essas duas, esse 1 ia parar aqui e depois trocar. Então, assim, eu posso fazer trocas de linhas inteiras ou colunas inteiras até o 1 parar na primeira posição. Se não tivesse o número 1, o que eu teria que fazer? Eu teria que dividir uma das linhas ou colunas por um número. Só que observe, quando você faz troca de filas paralelas ou quando você divide uma coluna ou uma linha por um número, o determinante sofre alteração. Aí você tem que recordar as propriedades que a gente já aprendeu. Toda vez que eu multiplico ou divido uma linha ou uma coluna de uma matriz por um número, automaticamente o determinante também vai ser multiplicado ou dividido por esse mesmo número. Então, se você precisar dividir uma linha para obter o número 1, ou uma coluna,
o seu determinante final vai estar dividido por esse número. Aí você tem que multiplicar para compensar, para voltar para o valor certo. Se você tiver que trocar duas linhas ou duas colunas de lugar, toda troca que a gente faz entre filas paralelas, o determinante altera de sinal. Aí lá no final você tem que mudar o sinal para voltar para o valor correto, ok? Então olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou trocar essas duas colunas de lugar. Lembrem da propriedade. Se eu tô trocando duas filas paralelas de lugar, o meu determinante vai trocar de sinal. Lá no final eu tenho que arrumar o sinal dele. Então vamos lá. Eu já vou fazer de outra forma também, tá? Então tô trocando as duas colunas de lugar. O resto eu vou repetir. E vamos aplicar a regra de QO, certo? Agora, olhem que na posição A1 eu tenho o número 1, eu destaco a linha e destaco a coluna, certo? Calcular o determinante dessa matriz é o mesmo que calcular o determinante dessa outra que a gente vai obter aqui. Copie os números que sobraram. Vai fazer menos. E agora eu multiplico os números da linha e da coluna excluídos. Olha só. Menos 1 vezes 3, menos 3. Vem pra cá, mais 3. Aqui no 2, ó. Menos 1 vezes 0 é 0, não interessa o sinal. No 1, menos 1 vezes 4 é menos 4. Vem pra cá, mais 4. Menos 1 aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Fica menos. Do 0, 2 vezes 0, 0. Do 1, 2 vezes 4, 8. Do 1 aqui, ó. Quem que tá na linha e quem que tá na coluna? 3 vezes 3, 9. Do menos 1, 3 vezes 0, 0. Do 2, 3 vezes 4, 12. Fazendo o cálculo dessas diferenças aí, a gente vai obter 3, 2, 5, menos 7, 0, menos 7, menos 8, menos 1 e menos 10. Olha só, eu poderia agora dividir uma linha ou uma coluna por um número para obter um 1 e aplicar a regra de QO de novo. Mas é muito mais fácil aplicar Sarri. Então, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, a regra de QO, a gente reduz a ordem. Quando você reduz até a ordem 3, aplica Sarri, que é um método já conhecido. Vamos lá, para a esquerda, altera o sinal. No caso aqui vai dar 0, tanto faz o sinal. Aqui vai dar mais 21, vem menos 21. Mais 140, vem menos 140. Para a direita, mantém o sinal. Aqui vai dar 0, tanto faz ser mais ou menos. Aqui vai dar menos 112. Opa, esqueci um sinal aqui, só arrumando, olha lá, era menos 8, tá? Desculpa. Então, vai dar mais 112. E aqui, mais 35. Multipliquei. Somando e subtraindo tudo, o nosso cálculo aqui vai dar menos 14. Cuidado, essa não é a resposta final. Por quê? Como fiz a troca de posição de duas filas paralelas, o determinante alterou o sinal, mudou, certo? Toda vez que eu faço uma troca de linhas ou colunas de posição, o determinante altera o sinal. Como eu fiz uma troca, o determinante alterou o sinal. Então, o valor certo, o valor final desse determinante dessa matriz aqui vai ser mais 14. Lembrem da propriedade. Troca de filas paralelas altera o sinal do determinante. Quando eu fiz essa troca, essa nova matriz aqui, o determinante dela ficou de sinal alternado, alterou em relação à matriz original. Então, da matriz inicial, o determinante é 14. Existe uma outra forma de fazer que você não precisa alterar linhas e nem colunas de lugar. Como é essa forma? Olha só. Então, como que eu posso fazer?
Você pode usar qualquer número 1 da matriz em qualquer posição. No caso, vou usar, por exemplo, esse número 1. Aí você vai excluir a linha e a coluna dele. Você vai resolver a regra de QO igual anteriormente, vai repetir os números que sobraram, menos, vai multiplicar quem está na linha e na coluna, né, excluída ali que a gente selecionou. Só que lá no final você vai fazer um fator de correção de sinal, porque esse 1 não está na posição A11, ok? Então vamos lá. Copie os números que sobraram, certo? Vamos lá, vou copiar os números que sobraram. Vou fazer menos. Então, olha só, agora a gente vai multiplicar os números que se encontram na linha e na coluna excluídos. Ó, tô no 0, vai aqui no 0, quem que tá na linha? Menos 1. Quem que tá na coluna? 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Como tem o menos aqui, mais 3. Agora o 2, olha lá, quem que tá na linha do 2? Menos 1. Quem que tá na coluna? 0. 0 vezes menos 1, 0. Do 1, quem que tá na linha? Menos 1. Quem que tá na coluna? 4. 4 vezes menos 1, menos 4, vem pra cá, mais 4. Certo? Deixa eu deixar essa linha mais próxima. Ok? Aqui, ó, no menos 1, quem que tá na linha dele? 2. Quem que tá na coluna? 3. 3 vezes 2, 6. Do 0, quem que tá na linha? 2. Quem que tá na coluna? 0. 0 vezes 2, tá? Do 1, quem que tá na linha? 2. Quem que tá na coluna? 4. 2 vezes 4, 8. Certo? Aqui, do 1, quem que tá na linha? 3. Quem que tá na coluna? 3. 3 vezes 3, 9. Do menos 1, 3 vezes 0, 0. E do 2, 3 vezes 4, 12. Agora eu faço o cálculo dessas diferenças aí. Vou obter 3, 2, 5, menos 7, 0, menos 7, menos 8, certo? Menos 1 e menos 10. Se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão ver que essa matriz é exatamente igual à anterior que eu obtive, né? Trocando as duas colunas de lugar, porque eu peguei exatamente o 1 de quando eu fiz a troca, né? Esse 1 parou aqui. Então, eu tô pegando, na verdade, o mesmo valor, por isso que eu obteve a mesma matriz. Só que o interessante agora, olha só, vou aplicar a regra de Sarri, vou resolver o determinante, certo? Para a esquerda, troco o sinal, para a direita, mantém. Aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 21, menos 140. Para a direita, 0, mais 112 e mais 35. Somando tudo, a gente vai obter menos 14. Só que essa não vai ser a resposta final. Como o 1 que eu usei não está na posição A11, ele está na posição, vamos anotar aqui. Qual que é a posição dele? A primeira linha, segunda coluna. 1, 2, tá? Quando você pega um número 1 que não está na posição A11, na primeira linha e na primeira coluna, você tem que fazer um fator de correção aí do sinal da resposta. O que que você vai fazer? Você vai multiplicar por menos 1 elevado à soma da posição aqui, ó, 1 mais 2. Certo? Então, vai ficar menos 14 vezes menos 1 elevado ao cubo. Como o expoente é ímpar, vai ficar menos 1. Então, vai ficar menos 14 vezes menos 1. A resposta final vai ser mais 14. Então, recapitulando.
Quando o número 1 não se encontra na posição A11, primeira linha e primeira coluna, você tem duas opções. Ou você faz troca de linhas e colunas e depois, lembrem, para cada troca você muda o sinal do determinante, ou você pode utilizar qualquer número 1 da matriz, certo? Faz a regra de Kio normal e lá no final você faz esse fator de correção. Se o expoente aqui for par, gente, não vai alterar o sinal, tá certo? O sinal que estava, tá bom? Beleza? E se não tiver o número 1, você vai ter que dividir uma linha ou uma coluna por algum valor para encontrar esse número 1, só que não esqueça da propriedade. Se eu dividir uma linha ou uma coluna por um número, o determinante também está dividido por esse número. Aí eu tenho que fazer a operação contrária para chegar no valor certo, ok? E com isso a gente finaliza a regra de Kio.